Olá, uma boa semana a todos. Meu nome é Fernanda Sobral, sou estudante de Biomedicina da Faculdade FTC, no primeiro semestre, e o objetivo dessa videoaula é apresentar o seminário Organelas Citoplasmáticas e suas funções em detrimento de um dos componentes citoplasmáticos conhecido como retículo endoplasmático liso. Então, para começar, vamos falar sobre o que é o retículo endoplasmático. Bom, o retículo endoplasmático é uma estrutura de rede membranosa de vesículas achatadas e cilíndricas, túbulos interconectados que foram formadas a partir de invaginações da membrana plasmática. Então, a membrana plasmática passou por um processo de interiorização, permitindo a criação de organelas que compartimentam determinadas funções dentro da célula. Esse processo foi justamente devido ao processo de evolução da célula procarionte em célula eucarionte. Tá? Importante salientar que esta organela ela se comunica com a carioteca. Então, observamos que a partir da carioteca, toda essa estrutura membranosa, ela se estende ao citoplasma. Está presente apenas nas células eucariontes. Por quê? Porque apenas as células eucariontes possuem carioteca. As procariontes, por não possuírem essa membrana que protege o núcleo, não vai possuir também a estrutura que se gruda, que se comunica com ela, que é o retículo endoplasmático. Morfologicamente, o retículo endoplasmático é dividido em duas estruturas, o rugoso ou granular e a estrutura lisa ou agranular. O retículo endoplasmático rugoso ou granular possui uma estrutura de vesículas achatadas e ribossomos aderido à sua face externa, o que lhe confere essa aparência rugosa ou granular. Já o retículo endoplasmático liso ou agranular possui uma estrutura diferenciada. Ele possui uma estrutura de túbulos cilíndricos que se interconectam e não possuem ribossomos aderidos à sua superfície. Falando especificamente do retículo endoplasmático liso, que é o foco deste seminário, podemos identificar que ele geralmente está ligado ao retículo rugoso. Entretanto, não depende do retículo rugoso para a execução de suas funções. É formado por um sistema de cisternas, que são justamente essas cavidades que existem no interior dos túbulos, Cavidades internas, denominadas de cisternas ou lúmen. O aspecto liso dessa estrutura na microscopia eletrônica é justamente por não possuir os ribossomos aderidos à sua superfície, como já foi dito anteriormente. O grau de desenvolvimento do retículo endoplasmático liso ele é variável. Ele depende de qual célula se trata, qual tipo de célula a gente está falando. Então, podemos afirmar que ele é muito abundante em algumas células e pouco abundante em outras células. Ele é abundante em células secretoras de lipídio, que são as células do fígado, conhecidas como hepatócito. Ele é abundante em células envolvidas na produção de hormônios esteroides, os hormônios sexuais e os corticoides, e ele é abundante também nas células da musculatura estriada, onde ele é chamado de retículo sarcoplasmático. Então, podemos observar na microscopia eletrônica de um hepatócito a quantidade abundante do retículo liso, porque como ele é uma célula, o hepatócito é uma célula responsável pela secreção de substâncias, que são os lipídios, Então, essa estrutura ela vai ser mais desenvolvida, porque ela é especializada, essa célula é especializada em secreção
de lipídios. Então, eu preciso ter uma estrutura mais robusta para atender essa demanda. O aspecto na microscopia eletrônica do retículo endoplasmático liso é justamente esse, né? Aqui parecem filamentos emaranhados, mas são túbulos que estão interconectados, percorrendo grande parte do citosol. Podemos observar em sua imagem em terceira dimensão que esses túbulos possuem espaços internos que chamamos de cisternas. A sua composição química deve ser observada inicialmente em suas membranas. Como a membrana do retículo endoplasmático liso foi um processo de invaginação da própria membrana plasmática, então a sua estrutura é extremamente semelhante, sendo que apenas difere da membrana plasmática em sua espessura. Então, essa membrana ela é mais fina do que a membrana plasmática. Entretanto, assim como a membrana plasmática, ela é lipoproteica. Ela possui lipídios e proteínas em 30% e 70%, respectivamente. Elas são assimétricas porque suas bicamadas lipídicas possuem proteínas associadas, o que lhe confere esse aspecto assimétrico e não simétrico. Os seus lipídios mais abundantes são os fosfolipídios, que estão dispostos em bicamadas, e onde a sua parte polar ou hidrofílica está disposta ao meio aquoso, externo, que é o citosol, e interno, que é a sua cisterna. Em menor quantidade, podemos observar a presença de colesterol, que é um lipídio, proteínas e glicoproteínas. E em suas cisternas? Em suas cisternas, o retículo endoplasmático liso possui solução aquosa variada. O que significa? Significa que, a depender do tipo celular, o componente mais abundante dessa solução vai estar de acordo com o que o réu mais produz para aquela célula. Então, por exemplo, num plasmócito, que são células chamadas de anticorpos, o componente mais presente nessa solução aquosa será a imunoglobina, que é um glicolipídio. Nas células da glândula adrenal e gônadas sexuais, o componente mais presente nessas cisternas serão os hormônios esteroides, assim como na musculatura estriada, que possui o retículo sarcoplasmático, é o nome dado ao réu. A esse tipo de célula haverá a grande reserva de íons de cálcio nas estruturas internas dessas cisternas, que serão extremamente importantes no processo de contração muscular. E quais são as funções do retículo endoplasmático liso? Bom, existem duas funções do retículo endoplasmático liso que são similares às funções do retículo endoplasmático rugoso, são comuns ao retículo rugoso, que é a segregação dos produtos sintetizados nas suas cisternas, né, até porque esses produtos devem ficar armazenados e não se misturar a outros produtos dispersos no citosol. As moléculas e as enzimas que estão dentro do réu, elas não devem ficar dispersas no citosol para que não sofram reações químicas inadequadas. Além disso, o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso também prestam um suporte mecânico ao citosol, ou seja, facilita e permite o transporte dessas substâncias segregadas por todo o citoplasma sem que se misture ao citosol. As funções específicas do retículo endoplasmático liso abordam apenas a síntese de lipídios, a síntese de esteroides, a glicogenólise, a detoxificação e a contração muscular. A síntese de lipídios das membranas celulares, incluindo os fosfolipídios, glicolipídios com ação conjunta do complexo de Golgi e o colesterol, é realizada no interior das cisternas do retículo endoplasmático liso. É isso mesmo. O retículo
endoplasmático liso, por exemplo, que fornece os fosfolipídios necessários para a formação da membrana plasmática e das endomembranas, das membranas das outras organelas. Então, assim, com a ajuda de uma proteína transportadora, esses fosfolipídios são levados do retículo endoplasmático liso até a estrutura membranosa que está pobre desse fosfolipídio. Então, o réu, como é rico nessa substância, né, no fosfolipídio, ele tem a possibilidade de fornecer para outras organelas. Ele é responsável em fornecer para outras organelas todos os lipídios necessários para a composição de suas membranas. Além disso, podemos afirmar que é no retículo endoplasmático liso que ocorre a síntese de esteroides. O que é a síntese de esteroides? É a conversão do colesterol, que é um lipídio que foi fabricado pelo réu. Só que essa conversão é realizada em conjunto com uma outra organela, a mitocôndria. Então, a conversão do colesterol, né, é uma ação conjunto das enzimas dessas duas organelas para a produção de hormônios sexuais e hormônios da glândula adrenal. Aqui podemos observar a estrutura de uma dessas células. Aqui é a estrutura de uma célula secretora de hormônios, onde a gente pode observar a grande abundância em rosa do retículo endoplasmático liso e a grande abundância também das mitocôndrias, que vai realizar uma colaboração junto ao retículo liso para a secreção de hormônios. Outra função importantíssima do retículo endoplasmático liso é a glicogenólise, que é a obtenção da glicose a partir do glicogênio que está disponível em nossa corrente sanguínea. Essa conversão, essa obtenção de glicose durante a queda do glicogênio é realizada no interior do hepatócito e das células renais. Aqui podemos observar que o glicogênio adentra a membrana do retículo endoplasmático liso, sofre uma reação com uma outra enzima que já está aqui no interior do réu, tá? Essa reação permite a síntese da glicose, que será liberada novamente ao citosol e posteriormente a corrente sanguínea para ser usada em forma de energia pelos tecidos. Função também do retículo endoplasmático liso é a detoxificação, que é a degradação de substâncias tóxicas, tais como o etanol, que ingerimos nas bebidas alcoólicas, por exemplo, e aos fármacos, antibióticos e barbitúricos, e ocorre no hepatócito. Como isso ocorre? Ao ingerirmos substâncias que possuem moléculas tóxicas, essas moléculas são encaminhadas para uma estrutura, um órgão que chamamos de fígado. Dentro do fígado há células conhecidas como hepatócitos, que são responsáveis em quebrar essas moléculas tóxicas, tornando elas mais solúveis e permitindo que posteriormente sejam excretadas ou secretadas pelo sistema urinário. Outra função importante do retículo endoplasmático liso ou retículo sarcoplasmático na musculatura estriada é a contração muscular. É no retículo sarcoplasmático que há a grande reserva de íons de cálcio, que serão posteriormente liberados para que ocorra um processo que chamamos de contração e relaxamento muscular. Então, quando o cálcio é liberado dessa estrutura que chamamos de retículo sarcoplasmático, as proteínas que se enfileiram nessa estrutura muscular, elas vão sofrer um processo de encurtamento, permitindo assim a contração. Logo em seguida, um processo de relaxamento. Aqui a gente pode observar que chega um impulso, um comando celular muscular, né? O seu retículo sarcoplasmático recebe a informação, o estímulo,
libera as moléculas de cálcio para que as moléculas nos íons, para que aqueles aderidos às miofibrilas, né, façam com que as proteínas reajam e provoquem o encurtamento de toda a fibra, gerando o processo de contração muscular. O processo reverso dá-se o nome de relaxamento muscular, imprescindíveis para o movimento do nosso corpo. Falamos agora das patologias associadas ao retículo endoplasmático liso. Inicialmente, vamos falar da icterícia, que dá-se a partir do subdesenvolvimento do réu. Ou seja, em pessoas em que o réu é extremamente subdesenvolvido, né, como em alguns recém-nascidos, é mais recorrente em recém-nascidos, a gente tem um aumento de nível de uma substância chamada bilirrubina, que deveria ser processada no interior do retículo. Mas como aquelas células do fígado não possuem a quantidade suficiente para fazer a quebra dessa substância, para que ela seja eliminada na urina, essa substância fica presente no sangue, causando amarelamento na pele, aparente na pele e na esclera dos olhos. Outra patologia é a hipertrofia subcelular, que é o contrário do subdesenvolvimento, é o aumento, é a abundância de réu, né, que causa o aumento de tecidos ou do próprio órgão. Então, assim, toda vez que há um aumento desproporcional de retículo endoplasmático liso dentro de uma célula, aquela célula vai aumentar, vai se expandir, o tecido vai se expandir, né, e o órgão vai aumentar. Esse aumento indevido do retículo endoplasmático liso, pela ingestão de substâncias, pela ingestão tóxicas, né? Pela ingestão de álcools, vai causar uma hipertrofia que posteriormente vai trazer outras patologias, como por exemplo diabetes. Mutações no retículo, né, que traz esse excesso de enzimas do próprio retículo, enzimas inclusive que degradam e convertem o glicogênio em glicose no sangue, causam a hiperglicemia. É isso mesmo. Se eu tenho mais réu na minha célula, do pâncreas, por exemplo, né, ou do fígado, enfim, eu tenho muita enzima que é responsável pela quebra do glicogênio, então eu vou ter uma produção maior de glicólise. Então, essa glicólise que vai ser liberada no sangue vai sobrecarregar meu organismo, e a insulina que é produzida para proteger a gente da hiperglicemia não vai dar conta. Então, a gente vai ter um quadro de diabetes aí instalado. A tolerância a fármacos e a tolerância ao álcool também é um problema proveniente da superlotação de retículo endoplasmático nas células. Ou seja, quanto mais retículo endoplasmático liso eu tenho, tá? Mais substâncias para quebrar os tóxicos dentro das células eu vou ter, mais enzimas responsáveis pela degradação eu vou ter. Então, cada vez mais eu vou ter tolerância àquele tóxico. Cada vez mais eu vou necessitar de doses maiores para ter a sensação necessária que aquele tóxico ou aquele medicamento promoveria. Então, está aqui a nossa bibliografia, a base do nosso estudo, tá? Está disponível. Também o nosso contato para eventuais dúvidas e sugestões. Finalizo aqui essa apresentação. Uma boa semana a todos.